Vamos lá, vídeo de número 6. Nós estamos com um problema no áudio, está chiando um pouco, algumas falhas, mas para a próxima aula nós vamos providenciar um microfone novo. Então, dando continuidade, artigo 40. Ele vem nos dizer o seguinte: no sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á nos termos da legislação específica 1. Reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos, com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Observe, então, para a nossa prova. Na prática, a situação é um pouquinho mais complicada. Mas para a nossa prova, que é o que interessa, 2 vagas. Para que igual ou inferior a 2 salários mínimos. Um idoso, ele tem, no caso do transporte coletivo interestadual, entre 2 estados no mínimo, renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Ele ganha 2 salários mínimos, beleza. Ele ganha 2 salários mínimos e meio, ele não pode mais ter essa gratuidade. Desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Essa é a segunda regra. Qual é a primeira regra? Gratuidade total. Ele recebe menos de 2 salários mínimos, mas excederam as vagas. Tem um limite de vagas, que nós vamos ver agora, o parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos 1 e 2. Aqui nós temos que observar o seguinte. Neste ponto, nós temos que fazer uma revisão. Vamos voltar um pouco para a gente entender uma coisa aqui. Aqui no artigo 39, preste atenção para não ficar confuso, porque a primeira vez que eu li eu fiquei confuso. É provável que as bancas também percebam isso. Olha, aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade de transportes coletivos públicos urbanos dentro do município e semi-urbanos, região metropolitana, exceto os serviços especiais que nós vimos. Aqui nós estamos falando da gratuidade. Agora, quando a gente continua, a gente vê o seguinte: no sistema de transporte coletivo interestadual, aqui vem disciplinado, olha, reserva de 2 vagas. Somente no interestadual está reservado 2 vagas. Então nós temos aqui o parágrafo único: caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e critérios para o exercício dos direitos previstos no incisos 1 e 2. Agora olha o 2. Desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas com renda igual a 2 salários mínimos. Quantas vagas? As duas que a gente viu no inciso 1. Então, um ônibus vai sair de Minas Gerais para São Paulo, interestadual. 2 idosos já entraram gratuitamente. Chegou mais um idoso, ele vai exigir que 50% seja descontado na sua passagem para essa vaga, desde que ele receba entre um salário menor igual a 2 salários mínimos. E os órgãos competentes vão definir mecanismos e critérios para o exercício do direito previsto nesse inciso. Vai definir critérios de fiscalização para que isso possa acontecer. Artigo 41. É assegurada a reserva para idosos, nos termos da lei local, de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade do idoso. Essa medida do artigo 51 só serve para a gente fazer prova. Para a prova você guarda 5%, mas o segredo está aqui, ó, nos termos da lei local. A lei municipal que vai disciplinar isso. Se terá, se não haverá em determinado local, como será isso? Nos termos da lei local, de 5% das vagas para estacionamentos públicos e privados. E o local deve ser melhor para a comodidade do idoso. Na prática, é a lei local, é a lei municipal. Não nos interessa agora. Para a prova, guarde isso: assegurada a reserva de transporte de estacionamentos públicos e privados, 5%. Estacionamentos públicos e privados, 5% para idosos. E local de melhor acesso e melhor comodidade. Artigo 42. São asseguradas a prioridade e a segurança do idoso nos procedimentos de embarque e desembarque de veículos do sistema de transporte coletivo. Prioridade, eles têm prioridade e segurança.
O grande problema é que não há fiscalização e que grande parte da população não respeitam. Imagine um ônibus municipal dentro de São Paulo na sexta-feira após o serviço. Ninguém vai respeitar isso, ninguém respeita. É lógico que algumas pessoas têm educação, a grande maioria tem educação, mas acontece que são tantas pessoas que muitas vezes aquele idoso ali, ele não vai ser visto, ele é quase pisoteado. Para a prova, prioridade e segurança do idoso nos procedimentos de embarque e desembarque. Isso aí, redação nova 2013, guarde isso aí, olha. Geralmente essas novidades costumam cair em prova. Se você estiver com a apostila velha, talvez não tenha isso aí, olha. São assegurados, então vamos memorizar a letra. São assegurados a prioridade e a segurança do idoso nos procedimentos de embarque e desembarque dos veículos de sistema de transporte coletivo. Das medidas de proteção. Saímos do transporte, vamos para outro assunto agora, disposições gerais. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Direitos ameaçados ou violados. Não somente violados, a ameaça do direito, ela enseja uma medida de proteção. 1. Por ação ou omissão da sociedade ou Estado. 2. Por falta de omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. 3. Em razão da sua condição pessoal. Vamos parar nessas três primeiras aqui. Haverá, portanto, essa aplicação da medida de proteção, por exemplo, uma internação em abrigo temporário. Na realidade, são esses três aqui, esses três que nós temos que observar. Pode ser por ação ou omissão da sociedade e do Estado. O Estado, ele agiu ou omitiu, violou um direito do idoso. Pode haver, portanto, a aplicação da medida de proteção. Quando houver falta, omissão ou abuso da família, curador ou a entidade de atendimento. Então vai ensejar também essa medida de proteção. E o terceiro caso, em razão da sua condição pessoal, seja ela qual for, carência, a solidão. Cuidado que parece um assunto bobo, mas pode cair na hora da sua prova e modificar todo o seu futuro. Pode cair assim, quais das hipóteses abaixo não enseja a aplicação de uma medida de proteção. E venham essas, por ação ou omissão da sociedade e do Estado, por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento, em razão de sua condição pessoal, e vem uma outra qualquer que não está entre essas três. Para não ficar confuso, eu separei aqui, para ficar mais fácil a compreensão, separei o texto que nos interessa. Então, sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados, por ação ou omissão da sociedade ou Estado. Então, sempre que um direito reconhecido nessa lei for ameaçado ou violado por falta, omissão ou abuso da família. Curador é aquele que está com a finalidade de cuidar deste idoso desamparado, ou entidade de atendimento, casa lar ou aquela permanente. Ou um direito foi violado ou ameaçado em razão da condição pessoal do idoso. Então, nestes casos, enseja o que? A medida de proteção que nós veremos adiante. Artigo 44. As medidas de proteção ao idoso previstas nessa lei poderão ser aplicadas isolada ou cumuladamente e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Palavras-chave para a nossa prova pode ser isolada ou cumulativamente. Isolada ou cumulativamente. Neste caso, o que eu quero atingir? Olha, os fins sociais e vínculos familiares. Quais os fins sociais que se destinam a essa medida de proteção? E fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Olha o artigo 45. Verificada qualquer hipótese prevista no artigo 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, promotor de justiça ou juiz, a requerimento do promotor, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Observe que essas medidas de proteção que são trazidas pela lei são exemplificativas. São exemplificativas. Olha aqui. Poderá determinar, dentre outras. Pode ele, o juiz,
a pedido do Ministério Público ou o próprio Ministério Público poderá determinar essas medidas. 1. Encaminhamento à família ou curador mediante termo de responsabilidade. Aqui o encaminhamento à família pode ser, no caso, uma família substituta e a família vai se responsabilizar. 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. O Ministério Público ou o juiz, a pedido do Ministério Público, pode determinar essa orientação, apoio e acompanhamento temporário a esse idoso. 3. Requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. Quando nós voltamos aqui na terceira hipótese, em razão de sua condição pessoal, essa razão pode ser uma enfermidade, pode ser um problema de saúde. Então nós temos aqui a requisição do Ministério Público ou do juiz a pedido do Ministério Público para o tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. 4. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. Olha que interessante. No caso do inciso 4, está protegendo o idoso por ele ser um dependente ou a pessoa que está na sua convivência. O juiz ou o Ministério Público, observando essa terceira hipótese que nós vimos, em razão da sua condição pessoal, ou ainda nesse caso aqui, por falta, omissão ou abuso da família. Então, neste caso, o Ministério Público ou o juiz vai determinar a inclusão em programa oficial comunitário de auxílio e orientação a dependentes de drogas lícitas e ilícitas, próprio idoso ou a pessoa de sua convivência que lhe perturbe. Ainda as medidas mais contundentes, abrigo em entidade, pode determinar que aquele idoso seja abrigado em uma entidade, seja ela permanente, e ainda no abrigo temporário, casalar, entre outros. Somente essas 6? Trazidas expressamente pela lei, sim, mas pode haver outras, porque nós lemos, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Então, interessante você tentar memorizar isso para a prova. Disposições gerais do artigo 46. A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio de conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O que o artigo 46 está dizendo? Que a política de atendimento ao idoso ela será feita pelos entes da federação, todos os entes, e também a sociedade. Todos os entes e a sociedade vão participar da política de atendimento ao idoso. 47 são linhas de ação da política de atendimento. Essa política de atendimento ao idoso, ela tem essas bases. Primeiro, políticas sociais básicas previstas na Lei 8842 de 94, essa lei que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Esse tipo, só está citando a lei, então, portanto, não há muita incidência em prova. 2. Políticas e programas de assistência social em caráter supletivo para aqueles que necessitarem. 3. Serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. 4. Serviço de identificação e localização de parentes e responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência. 5. Proteção jurídico-social por entidade de defesa dos direitos dos idosos. 6. Mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento ao idoso. O que é importante saber disso que nós lemos para a prova? Memorizar aquilo que é novidade. No inciso 2 aqui, lá no inciso 1, as políticas sociais básicas não precisa, isso não cai em prova. O 2, quando fala política e programa de assistência social em caráter supletivo para os que necessitarem. Se você memorizar o que eu falei no primeiro vídeo, que a assistência social é destinada àquele que necessitar, você não erra em prova. Olha o 3, serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Nós falamos isso várias vezes, dessas condutas que ensejam disciplina, então não tem como errar na prova. 4. Serviço de identificação e localização de parentes responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência. Esse sim é o mais importante aqui, porque é informação nova.
Então, nessa política que nós vimos aqui no caput, ou seja, a política de atendimento ao idoso, um aspecto importante dessa política é que existe um serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados. O idoso foi abandonado no hospital, este serviço vai identificar, porque é um abandono de incapaz muitas vezes, e ainda abandonou em instituição de longa permanência. Um idoso que está numa instituição de longa permanência e tem um tutor, um curador, um responsável, já que a Constituição diz que os filhos são responsáveis pela criação dos pais, na velhice. Então, ele foi abandonado, este serviço vai identificar. Olha o 5, proteção jurídico-social por entidade de defesa dos direitos dos idosos, também dos idosos. Não há dificuldade para a prova. E o 6, mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento ao idoso. Também não há dificuldade, é a participação da sociedade ao todo. Você não erra isso em prova. O mais importante é o inciso 4, saber que existe um serviço de identificação e localização de parentes ou responsável por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência. Artigo 48 das entidades de atendimento ao idoso. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional do Idoso, conforme a Lei 8842 de 94. É a lei que institui a Política Nacional do Idoso e dá outras providências. Nós falamos sobre ela já. Portanto, essas entidades, neste caso aqui, voltando ao 48, a Lei 8842, ela vai ser o norte, ou seja, vai ser o planejamento dessas entidades de atendimento. Para a prova, as entidades de atendimento, elas se mantêm, são responsáveis da manutenção das próprias unidades. Portanto, essas entidades vão se automanter, ela vai manter as suas unidades. E como isso será feito? Será orientado de acordo com essa lei, a Lei 8842 de 94. Se essa lei não cair em sua prova expressamente, não há problemas, não pode cair questões dessa lei. Então a gente não vai aprofundar nela neste momento. Agora o parágrafo único. As entidades governamentais e não governamentais de assistência aos idosos, as mantidas pelo governo ou não, ficam sujeitas à inscrição de seus programas junto ao órgão competente da vigilância sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Muitas vezes os pequenos municípios, eles não possuem esse Conselho Municipal da Pessoa Idosa, mas eles têm a vigilância sanitária e deve estar, então, essa inscrição junto a esse órgão. E, em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento observados os seguintes requisitos. Então, mesmo se não houver no município, ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa. Esses conselhos existem. Agora, os municípios, não. A vigilância sanitária, geralmente, existe em todos os municípios. O que deve ser observado? Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança. 2. Apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios dessa lei. Estar regularmente constituída, demonstrar idoneidade de seus dirigentes. Nesses 4 itens, percebam que estamos falando das entidades governamentais e não governamentais. Não importa. Qualquer entidade que atende ao idoso, elas devem oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade. É possível habitar, é habitável este local. Este local é higiênico, é salubre, ele não agride saúde e é seguro em todos os sentidos de segurança. 2. Apresentar objetivos estatutários, deve ter o estatuto e o plano de trabalho compatível com os princípios da lei. Não pode ferir essa lei nem outras. Está regularmente constituída, deve estar conforme a lei, deve ter o alvará da vigilância sanitária, deve estar de acordo com o Plano Nacional de Proteção ao Idoso e demonstrar idoneidade de seus dirigentes. Os seus dirigentes não podem ser pessoas que já tenham antecedentes e esses antecedentes frustram os objetivos. Então, isso não pode ocorrer.
Aqui nós terminamos esse vídeo. Eu volto na próxima aula, no artigo 49, prometendo melhorar este áudio. Muito obrigado e até a próxima.